Olá, eu sou a Emanuela Xavier, responsável pelo relacionamento com investidores da Interasset, e esses são os comentários de gestão do mês de julho. Nos Estados Unidos, o Fed sinalizou o progresso econômico em direção à retirada de estímulos em sua última reunião, mas enfatizou a necessidade de avaliar mais dados, principalmente a inflação, que ainda está classificada como transitória. Na China, a principal bolsa desvalorizou 14% por causa da imposição de novas regulações e alguns setores pelo governo chinês, sendo o principal setor afetado o de educação. Na Europa, o Banco Central indicou que vai manter a taxa de juros como está até que as projeções de inflação atinjam 2% de forma consistente. Isso estendeu o cronograma e coloca 2025 como o ano mais provável para um aumento da taxa de juros por lá. No Brasil, o Copom elevou a taxa de juros em 1%, chegando a 5,25% ao ano e sinalizou um aumento igual na próxima reunião. Os principais motivos para essa decisão foram a piora da inflação e o aumento do risco fiscal, por causa da possibilidade de descumprimento do teto de gastos, com a ampliação do Bolsa Família e o parcelamento de precatórios. Com isso, a curva de juros subiu com consistência em todos os vencimentos e já embute em seus preços uma Selic próxima a 8% ao final desse ano e entre 9,25% e 9,5% no final de 2022. Pelo mesmo motivo, o dólar valorizou 2,75% no mês de julho. Os fundos de estratégia macro tiveram performance negativa, principalmente por causa da renda variável no Brasil e das apostas na alta de juros de países desenvolvidos. O Ibovespa apresentou queda de 3,94%, fechando abaixo dos 122 mil pontos. A queda foi marcada pela volta do receio de rompimento do teto de gastos e pela maior aversão de investidores quanto a países emergentes após a mudança de regulação do governo chinês para empresas de tecnologia e educação. Para os próximos meses, continuamos otimistas com a relação ao desempenho da economia no país e, consequentemente, do desempenho das empresas e da bolsa em si. O avanço gradual da vacinação deve continuar beneficiando as empresas ligadas à reabertura econômica, embora isso já esteja parcialmente precificado. O principal risco nesse sentido é a nova variante Delta. Porém, acreditamos que lockdowns mais severos que poderiam reverter essa tendência de recuperação têm uma baixa probabilidade de acontecer. No crédito privado, com um potencial ciclo de alta de juros mais longo, estamos observando um movimento de rebalanceamento de portfólios, que eleva a parcela de renda fixa pós-fixada nas carteiras de investimentos. Nesse sentido, além de capturar ganhos com a alta de juros, os ativos high grade seguem com spreads ainda em patamares mais altos quando comparados ao momento pré-pandemia e com uma relação retorno-risco bastante atrativa. Acesse o nosso site para comentários detalhados de cada fundo, materiais de divulgação e outras informações, interasset.com.br. Até a próxima!